Existem lugares que parecem respirar por conta própria, lugares onde o silêncio pesa. O ar é denso e o tempo simplesmente não passa. Este era o caso de um antigo hotel, erguido no alto de uma serra esquecida. Poucos conheciam o seu verdadeiro nome, mas todos na região chamavam ele apenas de o hotel. Era um edifício imponente, com janelas altas e cortinas que estavam sempre fechadas como pálpebras cansadas. Ninguém se lembrava quem o havia construído e nem quando, mas as histórias sobre ele, essas sim, eram contadas em sussurros. Principalmente as histórias sobre um certo quarto, o 217. Dizia-se que aquele quarto nunca deveria ser ocupado, que desde o dia em que uma terrível tragédia aconteceu ali, o número 217 nunca mais deveria ser mencionado. Mas, como toda proibição, o mistério apenas alimentava a curiosidade dos visitantes. E foi essa mesma curiosidade que levou um homem chamado Eduardo a atravessar a estrada sinuosa, numa tarde de chuva intensa, em busca de abrigo naquele hotel. Eduardo era um fotógrafo de viagens, especialista em registrar a beleza melancólica de lugares abandonados. Quando soube que aquele prédio seria demolido em poucos meses, ele decidiu que precisava passar uma noite ali, para capturar o que chamava de o último olhar de suas paredes. Ao chegar, encontrou o saguão quase vazio. Atrás do balcão, uma recepcionista pálida, com um olhar distante, o atendeu. Ela falava como se estivesse repetindo frases decoradas há muito, muito tempo, antes mesmo que ele pudesse abrir a boca. Ela disse com uma voz monótona: "O quarto 217 não está disponível." Eduardo riu, achando que era apenas uma lenda local para assustar turistas. Ele pediu qualquer outro quarto. No entanto, no momento em que ela lhe entregou a chave de metal pesado, ele sentiu um arrepio. Gravado no latão estava o número que ele não deveria ocupar: 217. Pensando ser uma coincidência ou talvez uma brincadeira de mau gosto, ele subiu as escadas de madeira, que rangiam sob seus pés a cada passo. O corredor do segundo andar parecia infinito, iluminado apenas por lâmpadas amareladas e fracas que piscavam de vez em quando. Lá no fundo, a porta o aguardava. A maçaneta antiga estava fria como gelo ao toque. Ele girou a chave, a fechadura estalou, e ele entrou. O quarto estava impecavelmente arrumado, como se alguém tivesse acabado de sair. A cama estava feita, as cortinas pesadas bloqueavam a pouca luz do fim de tarde, e o ar carregava um leve cheiro de flores secas e poeira. Eduardo pegou na sua câmera e começou a fotografar. O ambiente era perfeito para o seu trabalho. Foi então que, ao olhar pelo visor, ele notou algo estranho. Uma sombra disforme no canto da parede, onde não deveria haver sombra alguma. Ele baixou a câmera e olhou em volta. Nada. O canto estava vazio. Ele ergueu a câmera novamente e olhou pela lente. A sombra estava lá, e parecia estar mais próxima. Ignorando o calafrio que percorreu a sua espinha, ele continuou o seu trabalho, tentando se convencer de que era apenas um jogo de luz e sombra. A noite caiu, e com ela, a tempestade lá fora intensificou-se. O vento uivava e batia contra as janelas, mas não foi o som da tempestade que o acordou horas mais tarde. Foi o som de passos no corredor. Passos lentos, pesados, que pareciam arrastar algo pelo chão. O som era metódico, arrastado. Com um coração a bater descompassado, Eduardo se aproximou da porta e espreitou pelo olho mágico. O corredor estava deserto. Não havia ninguém, mas no instante em que ele se afastou, os passos pararam, exatamente do outro lado da sua porta. O silêncio que se seguiu era mais assustador do que o som dos passos. Contra todo o seu bom senso, Eduardo decidiu abrir. Girou a maçaneta lentamente. O corredor continuava vazio, mas algo no carpete chamou a sua atenção. Havia uma marca escura, um rasto úmido, como se algo pesado tivesse sido arrastado até a frente do seu quarto e simplesmente desaparecido ali. Ele sentiu o pânico a instalar-se. Recuou, trancou a porta com todas as voltas da fechadura e encostou-se nela, tentando se convencer de que tudo aquilo era apenas imaginação, fruto do cansaço e da sugestão do lugar. Por volta das 3 da manhã, um som agudo quebrou o silêncio do quarto. A sua câmera, pousada sobre a mesa, começou a disparar sozinha. O clique do obturador ecoava como um relógio descontrolado. Ele correu para desligar, mas, ao pegar nela, o seu olhar caiu sobre o visor. Havia dezenas de fotos novas. Todas mostravam o mesmo quarto escuro, mas agora com um detalhe aterrorizante. Em cada foto, uma mulher estava parada atrás dele, o observando em silêncio. Ela usava um uniforme antigo de camareira, e o seu rosto estava coberto por um véu escuro e encharcado. Eduardo olhou freneticamente em volta. Ele estava sozinho. Ou, pelo menos achava que estava, até que ao virar-se para o grande espelho antigo da parede, viu o reflexo dela. Ela estava parada ao seu lado. O véu molhado colado a um rosto que ele não conseguia ver. Não houve grito nem som, apenas o estalo seco da lâmpada do quarto, que se queimou,
mergulhando tudo na escuridão total. Na manhã seguinte, os funcionários do hotel encontraram o quarto 217 trancado por dentro. As janelas fechadas, as cortinas intactas. A câmera de Eduardo estava caída no chão com a lente partida. As fotos na memória da câmera mostravam apenas um quarto vazio, exceto por uma. A última imagem capturada era o reflexo no espelho. Nela, via-se um homem parado junto à janela, a olhar para fora com uma expressão vazia. O homem que, segundo a lenda, nunca mais saiu do quarto 217. Pouco tempo depois daquele dia, o hotel fechou as suas portas para sempre. Mas os moradores locais contam que em certas noites de nevoeiro, ainda se vêem luzes a acender e apagar em algumas janelas. E se você passar por lá e escutar com muita atenção, talvez consiga ouvir o som distante de uma câmera a clicar no escuro. Obrigado por escutares esta história. Se chegaste até aqui, escreve nos comentários: ouvi esta história para eu saber que estiveste comigo até o fim. Lembra-te, histórias como esta continuam vivas porque pessoas como tu mantêm o mistério aceso. Por isso, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações para não perderes o próximo relato. Porque talvez da próxima vez o quarto esteja reservado para ti.